E elas têm um trabalho, eu fui lá conhecer em loco, é uma horta comunitária, mas assim, obviamente tem lá aquelas hortaliças que a gente já conhece, pelo menos eu vi couve lá, né, tinha couve, mas tinha umas plantas meio diferentes, como por exemplo, Ora Pronobis, capuchinha, caruru, serrainha, além de uma grande quantidade de plantas que poucas pessoas conhecem. Bom dia, meninas. Soledad, eu queria começar com você. Bom dia. Bom dia. A Soledad também tem acho que, se falar Soledad, acho que poucas pessoas lá do Jardim Europa conhecem e talvez também outras pessoas que sempre estão ali presentes. Todo mundo conhece você como Fuá, não é verdade? Você mais conhecido como Fuá. Fuá, como é que é essa história? Como é que começou essa história de fazer uma horta, mas uma horta com essas plantas que são assim, um pouco conhecidas, né, pela grande população? Bom dia, Soledad. Bom dia. A ideia começou há uns 3 anos atrás, com uma nutricionista de São Paulo que foi lá, perguntou se a gente queria fazer uma horta. Aí a gente disse que sim, ela ajudou a gente. Aí quando ela voltou, ela encontrou as verduras normais e os matos, que geralmente as pessoas tiram da horta. Aí ela perguntou por que a gente deixou os matos. Eu falei, mas esses matos a gente consome. Uhum. Ela, como assim? Eu falei, mastruz é caruru. E ela pegou e teve a ideia também de estudar junto com a gente as punks, que é o nome delas. Só para as pessoas saberem, punks são plantas alimentícias não convencionais. Esse é o nome dessas plantas, né? E aproveitando, né, perguntar para alguma de vocês, quais são os benefícios de algumas dessas plantas? Se puderem explicar para quem não conhece, tipo eu, e como também o Eduardo, que não conhece muito bem as plantas, quais são... Ora Pronobis, eu falei, sei lá que negócio que é isso. Né? Quais são os benefícios dessas plantas? Por exemplo, a Ora Pronobis, aí a gente conhecia e não sabia dos benefícios. Aí essa nutricionista Valéria Pascoal, junto com a USP, que é a professora Maria Grossi Machado, entraram também nisso daí. A gente mostrava as plantas, eles levavam, pesquisavam e voltavam com os benefícios. A Ora Pronobis, por exemplo, os benefícios dela ela ajuda no tratamento de cistite, úlcera, queimaduras, rica em vitamina A, B, C, fósforo, ferro, e a gente não sabia disso. O mastruz também é rico em muitas coisas. A taioba é rica em ferro, cálcio, vitamina C, proteína. Foi isso que a gente aprendeu. Tá certo. Adriana, queria falar com você agora. Que plantas que vocês têm? Tá ótimo, Soledad. Que plantas que vocês têm lá na horta que vocês cultivam? No momento a gente tá apenas começando, né? Certo. Então a gente está no trabalho de começo e sempre com curiosidade, sempre está colocando ali mudas, buscando aprender mais. E no momento temos a matruz, que nasce naturalmente, é erva medicinal, né? Certo. Temos rubim também, que é como medicina, chama? rubim. Rubim. Não ele nasce naturalmente. Certo. É medicinal também. Tenho remédios para fazer xarope caseiro. Então, além da gente ter as plantas para comer, temos também as plantas para fazer medicamento natural. Dessas plantas para comer, qual uma dessas que a gente não conhece que dá para fazer um prato? Inclusive tem muita gente... Serraia. Serraia. O que é a serraia? A serraia é uma planta, ela dá naturalmente, ela nasceu naturalmente lá na horta. Ela geralmente dá no meio de cafezal, serve para fazer salada, é muito boa, tipo almeirão. Pode consumir ou pura ou com outra salada, no meio de outras verduras. E é rica também em várias proteínas. É bom pro fígado. E ela nasceu naturalmente. Então a gente vê ali, eu que sou responsável por cuidar, né? Certo. Cuido, água, planto as mudas. E a gente vê nascer naturalmente ali as plantas. Planta medicinal, planta para alimento. Tem o caruru também, que nasceu ali naturalmente. Já eram plantas aqui da nossa região mesmo, pelo jeito, né?
Caruru geralmente nasce em terreno baldio, na beira da calçada, passa assim, ele tá lá. E o caruru, ele é uma planta boa para quê, Andrina? É um alimento. A gente tira as folhas, lava as folhas dele, coloca em sopa, faz refogado, lava as folhas, leva ferventada, tempera ele. É uma ótima mistura. Já fica uma dica aí, né, Daniel Martins? E ele é rico por cálcio, ossos e dentes. Contração muscular, coagulação sanguínea, função energicamente, transmissão nervosa. E é bom para tudo isso. É bom para tudo isso, muito bom. E é coisa que acha naturalmente em qualquer lugar. E as pessoas hoje em dia não valorizam, né? Tá buscando as coisas no mercado, gastando dinheiro, sendo que o mato pode oferecer muito alimento para a gente. E até aproveitando essa resposta que você deu, hoje as pessoas elas procuram, às vezes, sarar de alguma coisa através de remédios, né? E antigamente era muito comum, por exemplo, eu lembro muito da minha avó, da minha mãe também, sempre quando tinha algum problema já recorria ali às plantas medicinais, né, aos alimentos naturais. Como é que vocês se sentem tentando também trazer a volta desse tipo de alimento, valorizar mesmo que nasce da terra, que afinal dá para curar muitos problemas, não precisa ir até a farmácia para comprar remédio, não. Resgatando, né, os valores que se usavam antigamente, né? É verdade, porque antigamente as pessoas usavam muito benefício do mato, né? E hoje em dia é tudo em farmácia, A gente busca sempre a criança está com algum problema, a gente vai lá, tem ali o hortelã, tem um remédio sempre para gripe, para resfriado. Guaco, que dá naturalmente ali na cerca. O boldo, né? Que tem o boldo. É famoso, tanta né? gente bebe. E vários outros. Isso é uma coisa que tem que ser resgatada de volta. Para não precisar as crianças de hoje em dia ser tão intoxicadas com tantas drogas, porque a gente sabe que remédio de farmácia É verdade. Por trás tem as drogas. Ô, Alice, você é a mais nova aqui das meninas aqui, certo? Conta um pouquinho como é que é a sua experiência dentro desse projeto, desse processo todo aí. Oi, bom dia. Então, quando a gente começou, na verdade eu não estava no começo, depois que eu fui entrando aos poucos. Como a gente pesquisa antes de trazer a planta e saber quais são os benefícios dela, aí a gente sai para procurar. Então, geralmente a gente entra em mata, lugares assim fora do normal, onde a gente acha maiores espécies e mais, como fala? Ela é mais vista, né? Ela brota mais nova, né? Então aí a gente traz, as meninas leva, estuda, da Unesp, né? Com a professora Maria. E aí depois a gente apresenta, né? Que no caso elas apresentam. Ela apresenta a planta em si, quais são os benefícios, e faz uma aula culinária com a gente, né? Certo. Aí traz a receita e aí a gente degusta ali, sabendo quais são os benefícios e a forma de utilizá-las, né? E é assim uma forma gratificante, né? Pra gente sendo reconhecida e passando a nossa experiência, né, em conhecimento por resgate, assim, da parte dos avós, das mães, né, e não tem preço, porque é uma coisa natural e que flui de uma maneira natural, né, como se diz, e substitui o remédio, né, não digo que não é necessário tomar o remédio, não passar no médico, isso não é necessário, né, é preciso. Mas é uma maneira mais fácil ali de se medicar e de baixo custo, né? Que tem resultado assim imediato. Logo que você toma, você já vai sentindo os nutrientes seguir para o caminho certo do corpo e trazer o bem-estar, né? Pois é. Então aí é isso.
Beleza. E agora é o seguinte, tudo esse conhecimento que foi passado de pai para filho, de filhas aqui, né, já está passando também para Alice. A Soledad, inclusive, você não tá fraca não, hein, Soledad? Você foi, inclusive, para São Paulo participar de um congresso, é isso mesmo? Foi dividir a experiência, né, que você recebeu aí, né? Porque a gente conversou, eu fui lá conhecer a horta, que o pai de vocês, o avô de vocês passou. E aí, como é que foi essa história? Você lá em São Paulo, foi aquele monte de gente lá, Soledad? Bom, a gente foi lá mesmo. Falei com umas 600 pessoas. A Adrina foi também. Ou mais, foi também, né? Eu acho que tinha até mais. A Alice também foi. E lá, a gente que tem o conhecimento, né? E eles são acima da gente, são médicos, são professores. E às vezes assim, a gente sabe bem mais que eles pela experiência que a gente tem. E eles ficaram admirados e nós também. Achei muito legal. Agora, dia 13... eu vou para outro congresso. Você tá brincando, você tá famosa, hein, Soledad? Foi aberto o convite para as 3, só que as 2 não podem ir, aí eu vou. Congresso Sul-Americano, Congresso Brasileiro e Encontro dos Grupos de Ecologia. E vai ser aonde esse congresso? Vai ser em Brasília. Brasília. E é um projeto também que surgiu lá da comunidade, o relato de 1 ano de educação ambiental e agroecologia. Que o Caio César Marques da Silva fez, junto com a esposa dele, a Ana Isabel Fernandes Alegre. Então a gente vai levar tudo para lá, a experiência. Lá vai ser enorme, né? É um congresso sul-americano, né? Sul-americano, é gigante. E uma tradição que aqui, né, que acontece aqui na nossa região, tem outros lugares que também tem plantas. O Brasil é muito rico por isso, né? Por essa questão. E dividindo esse conhecimento. Quer dizer, na verdade, a escola, né, a universidade comprovando uma coisa que já acontece no dia a dia, né? Quer dizer, o boldo é uma delas. A gente até conversou lá no dia, o chá de quebra-pedra, que é tão conhecido, e tantas outras plantas, né? Quando eles vêm, eles por nome não conhecem. E aí quando a gente fala que é erva de Santa Maria, é bom para lombriga, é bom para bicheira, blá, blá, aí que eles vão se recordar que os avós usaram, que as mães talvez façam, né, chá ou utilize em animais, mas para todos, né? Não tem um custo-benefício, porque brota do seu quintal, então o que você tem de fazer é cultivar, é deixar que cresça, né? E traga benefícios para você, né? E para os demais. Pois é. E quem quiser conhecer o trabalho de vocês, por exemplo, tem muita gente que não tem essas plantas no seu quintal. Pode ir lá no Jardim Europa, conhecer como é que funciona isso tudo aí. Como é que tá? A Adrina falou que tá no comecinho, né? Mas por exemplo, se eu quiser lá pegar aqui a Hora Pronobis, quero fazer uma coisa com a Hora Pronobis, como que eu faço? Só ir lá na comunidade do Jardim Europa, a gente fornece até as mudinhas. Inclusive tem isso também, né? Para a pessoa plantar, porque isso em casa dá para plantar tranquilamente. Dá. Talvez a gente falando assim, o mastruza, o caruru, a pessoa não conhece, mas a pessoa vendo, a pessoa tipo que volta ao tempo, eu conheço, entendeu? Então se a pessoa quiser, pode ir lá buscar muda, será um prazer para a gente doá-las. Ela fica, a horta fica na rua, como é que chama aquela rua lá de vocês? É no final da rua Luiz Beriotti, entrando na comunidade, e aí tem o barracão, que é o nosso barracão, que a gente faz os trabalhos, e tem a horta comunitária. Aí chega lá, falar com a Adrina, ou com a Fuá, ou comigo. Isso, tem uma igreja evangélica ali, né? É, de referência. Tem algum horário que vocês estipulam, algum horário que a pessoa pode ir lá? Como é que funciona isso? A gente está lá o dia inteiro, principalmente a Adrina, né? Então pode ir lá, né, Adrina? Pode. Então, a Adrina é do lar, então ela tá sempre disponível. Tá lá direto. É você que joga água. Guardiã da horta. Vai lá, a gente doa uma receitinha. Se encontrar lá na rua, na calçada. Dá receita também, Soledad. Você não dá só a planta, dá a receitinha também. A faculdade vem estudar planta e traz a receita também.
Que bacana. Olha, gente, quando eu encontrei ontem a professora Maria, né? Teve um evento aqui de amamentação em Bauru. Ela tem uma filhinha, vocês conhecem a filhinha dela, né? Muito lindinha, né? E ela mandou um abraço para vocês. Aliás, foi ela que deu a dica, né, pra gente. Vocês precisam conversar com essas meninas. O trabalho é fantástico. Além de vocês preservarem uma tradição que é de pai para filho, e isso é muito bacana, porque não deixa morrer tudo isso, né? E agora a universidade, né, vendo o trabalho que é feito, puxa, é verdade, né? Se rendendo ao conhecimento que é de tanto tempo, né? E coisas que estão, plantas que estão no quintal da nossa casa, não é verdade? E as crianças também têm interesse, porque a gente motiva eles, por exemplo, a fazer um omelete de ovo, ora pro nobis. Eles adoram, então eles já vai conhecendo as plantas. Essa semana a Isadora teve em casa e aí tava quase na hora do almoço. Aí ela, o que você vai fazer para almoçar? Eu falei assim, o que você quer fazer para almoçar? A hora pro Nobles. Falei, então vamos lá, a gente colhe, a gente lava e prepara. Aí faz a omelete. E ela fez passo a passo. E quantos anos tem a Isadora? 7. A Isadora tem 7 anos e super entendida dessa parte de omelete, de planta. E ela já sabe o que pegar. Então ela pegou cheiro verde, pegou a Aeropronobles e fez passo a passo. Porque a gente, na verdade, tem que incentivar. Não só querer fazer por elas, deixar que elas façam também, né? Para que elas saibam que aquilo tem importância, né? Muito bem. Olha, meninas, eu agradeço imensamente vocês. Foi um prazer conhecer vocês. A gente no Bom Dia Top traz sempre diversas pessoas, traz médico, traz advogado e tal, mas essa é uma entrevista que eu fiquei bastante... batalhei para que vocês viessem, porque isso é uma tradição que tem que ser preservada mesmo. É coisa da nossa terra, da nossa gente, e que as pessoas precisam conhecer. E eu tenho tem custo, né? É coisa que não tem custo. Você quer... Também, né? Às vezes a pessoa tem lá um pedacinho de terra no quintal, tem lá um espaço para incentivar as crianças a fazer uma hortinha, plantar as coisas natural, para crescer ali naturalmente, sem agrotóxicos, sem essas coiseiras. Beleza. E até aproveitando aqui, a Dayana, que ela é de Piratininga, ela no caso é de Piratininga, ela está perguntando se ela pode ir lá. A horta é aberta não só para a pessoa de Bauru, mas também para toda a região, né? É toda a região.